Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Sua presença, confiando no Senhor, porque é o único caminho que existe, é seguir a Deus, porque é eterno, Deus de todos os planetas, de todos os mundos, todas as coisas. Nós estamos querendo ver Deus na floresta, nas águas, no sol, na lua, tudo nós estamos vendo Deus. Não tem como negar. Aquele que negar, porque não teve. Estamos aqui na sua presença vendo tudo. Nós não estamos calados. Estamos vendo. Vendo água limpinha, os peixes correndo. Estamos vendo tudo. Então quer dizer que nós estamos na sua presença, querendo melhoria espiritual para todos nós, encarnados e desencarnados. E aqueles irmãos desencarnados que quiserem seguir a nossa ideia é essa, ver Deus em todas as coisas. Se nós não ver, é porque nós não estamos com Deus. Porque já dizia Paulo, eu estou com Deus e eu estou com Deus e Deus está em mim. Então, a nossa fé é que faz Deus estar em nós. Então, o irmão vai ler a palavra dos bons espíritos e nós vamos seguir estudando para a nossa melhoria. Que a paz de Deus seja com todos, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos ver a leitura aqui, vamos ouvir a leitura, que é Obediência e Resignação, do capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana se perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio de fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Um momentinho, deixa eu alterar aqui o texto. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é reunião dos esforços todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos guias da humanidade acha
e aplicaremos o látrego e nisso perderemos a vontade rebelde por meio da duplação, do frio e da espora. Toda existência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Aí essa é a mensagem do Lázaro, que escreveu o Lázaro em Paris, 1863. Aqui no começo, mais interessante que ele fala que quando fala de obediência e resignação, ele fala que as pessoas geralmente confundem, né, erradamente, com a negação do sentimento, como se fosse a negação do sentimento. Quem é obediente e resignado, ele está negando o sentimento, não tem sentimento. Ainda e da vontade. Ele fala que a obediência, aí já a definição do Lázaro. A obediência é o consentimento da razão. Então, ser obediente é usar a razão. Você não vai ser obediente a tudo, mas obediente àquilo que realmente é importante para o nosso crescimento espiritual, está de acordo com a lei de Deus, com a lei divina. Aí nós temos que ter precisamos ter obediência. E ainda fala que a resignação é o conhecimento do coração. A resignação do coração. E a obediência é razão. E aqui no final ele fala que a gente precisa caminhar, né? Ele fala que submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Então, os espíritos estão vindo dar impulsão a nós. E ele fala que obedecerem à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então agora nós estamos sob a lei do progresso. Aí precisamos caminhar. E ele fala que ai do preguiçoso, né? Ai daquele que serve sem entendimento. Ai, fica meio forte, fica, mas não quer dizer que o preguiçoso sofre muitas consequências, né? Porque quando você está com preguiça, você acaba se embrenhando em muitas dificuldades pela preguiça. E fala que aplicaremos o látrego e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora. Ou seja, nós estamos com essas duas impulsões aqui, né? Que é do freio, frear as nossas atividades perniciosas, as nossas atividades que não são boas, e a espora é que eles querem dizer que eles vão insuflar-nos, fazer com que nós caminhemos mais, nós busquemos o progresso, que fala que é importante aqui da lei do progresso. É isso com vocês agora. A dificuldade nossa é achar o equilíbrio entre uma coisa e outra. A aceitação é uma coisa boa, mas aquela aceitação assim perniciosa em que a gente aceita tudo sem movimentar nada para mudança, né? Aquela resignação exagerada também não é bom. Então tudo pede equilíbrio. Tudo pede equilíbrio. Viver a vida, né? Deixar fluir, né? A gente ouve muito isso, mas a gente precisa saber as nossas medidas, né? Os nossos limites. Eu acho que esse é um convite para que a gente, cada dia mais, a gente perceba até onde eu posso ir, até onde eu devo ir. E que às vezes eu por conta dessa ideia
resignação e aceitação, eu me omito. E em situações que às vezes eu poderia contribuir para mudar, para melhorar, né, de uma forma de eu me posicionar naquela circunstância. E às vezes eu me omito, isso não é bom. Né? Tem os limites, né? Tem até onde a gente pode ir. Acho que é isso. Francisca, quer falar um pouquinho? Não, tá baixinho, não tô ouvindo. E o Barça? Eu tô ouvindo bem. Não, é do jeito que o Odilon falou mesmo, que é só a gente querer, né? É igual eu tava falando na oração, na prece, porque tem gente que vê Deus em toda coisa, e tem Deus que não chega nem a acreditar em Deus, né? É um absurdo. A pessoa vê a água correndo aí dia e noite sem parar, vê limpinha, se tá suja, o homem que sujou, né? Eu só brilhar o dia todinho, quente que chega não acreditar em Deus, aí sei lá, eu fico encabulado, como é que pode um negócio desse. Então dá só em nós, depende de nós. E a gente tem que se esforçar para chegar mais perto de Deus, né? É desse jeito. Certo? Ninguém mais? Por mim tá ótimo. Então eu começo, depois a Francisca, Barçanufo e seu Maurício. Pode ser assim? Combinado. Combinado. Vamos